Bom, então tá. A gente vai tentar, tomamos uma decisão executiva aqui no grupo para tentar ser mais rápidos na parte que seja mais assim descritiva em relação à estrutura, programas e, enfim, outras coisas que foram demandadas para a apresentação, para que a gente possa tentar um mínimo de análise ali numa parte mais à frente, particularmente em questão de políticas de desenvolvimento econômico e enquadramento teórico desse parque, ou melhor, enquadramento teórico para que se compreenda o fenômeno desse parque ou dessa região, dessas cidades, enfim, é até difícil definir. A estrutura vai ser essa, a gente vai começar, como eu disse, por essas partes que são mais descritivas, a universidade, particularmente a Universidade de Duke, o HQ Raleigh e o American Tobacco Campus, o Raleigh Score, que é uma organização que atua lá também, e por fim, nessa parte que a gente pretende gastar um pouquinho mais de tempo nas políticas de desenvolvimento econômico, que são muito originais, muito distintas de tudo, e fazer uma discussão teórica rápida para chegar em lições aprendidas. Bom, Universidade de Duke, a carinha dela aí, o local, ela fica em Durham, que é uma das cidades do Triângulo, né, junto com Chapel Hill e Raleigh. Ela fica um pouco, pelo menos para mim, um pouco abaixo da impressão que a gente tem dessas universidades de ponta dos Estados Unidos. Ela não aparece tanto na mídia, principalmente, né? Você vê num filme, qualquer coisa, o aluno ninja, ele é sempre de Harvard, é sempre de Yale e tal, e Duke não fica devendo em nada, conforme indicam aqui, inclusive, alguns dos dados que a gente tem para mostrar. Essa é uma timeline da Universidade de Duke, é uma universidade bem antiga. Acho que no começo ali está errado o século, né? Era para ser 1838, 1841, até os dias de hoje. Enfim, essa timeline demonstra que a universidade é muito tradicional, né? Tem um fato curioso que em 1964, não sei se por isso não dá para dizer que há causalidade, mas essa fala do Martin Luther King lá, essa universidade muito caracterizada por políticas de inclusão e diversidade, sabe? Não sei se a gente pode dizer que tem a ver. Uma blusa para nós, né? Oh, desculpa. Bom, aqui no lado direito tem um rankzinho que eu acho que nem o mais saudável dos linces vai conseguir ler direito, mas basicamente mostra que a universidade nesse ranking, né, o World University Rankings, ela é a 20ª do mundo, 14ª nos Estados Unidos. Aqui são alguns dados em relação à universidade, a distribuição étnica, né, e racial na universidade, entre homens e mulheres, enfim, e a universidade em si tem uma série de programas e planos para melhorar, né, na concepção deles, melhorar essa distribuição e oferecer oportunidade principalmente a quem pode ter dificuldade ou ter tido dificuldade historicamente a ter acesso à educação de ponta. Bom, essa concentração da produção científica, eu acho que faltou aqui uma coisa que talvez seja até mais interessante do que olhar para a cara dela, é olhar, na verdade, como ela é semelhante à produção científica das universidades top 1, 2, 3, Harvard, Yale, Princeton, Stanford, enfim, muito semelhante. O tamanho das bolinhas é o impacto das publicações dos professores de lá e pesquisadores de lá nos periódicos. E a distribuição tem a ver com a área temática daquele paper ou daquele periódico. Então, mostra também uma interdisciplinaridade muito grande, um ambiente de produção muito robusto, né, que não fica devendo em área nenhuma, e o formato, né, essa distribuição muito parecida, apesar de a gente não ter aqui na apresentação, é muito parecida com a de Harvard, muito parecida com Yale. De fato, é uma universidade que não deve nada. Então, não é nem questão de defender a Universidade de Duke, é simplesmente apresentar as coisas como elas são, esses gráficos aqui, em pesquisa, medida por impacto, principalmente citação cruzada, e inovação medida por patente. Então, ela está rivalizando bem aqui com essas universidades que eu mencionei, Harvard, Stanford, MIT, etc. Isso demonstra que, enfim, o papel da universidade ali na região, né, entre as outras duas, esse triângulo que tem 3 pontas muito fortes, ele não escorrega em nenhum momento, né? Que é uma coisa que a gente pretende demonstrar aqui no trabalho também, é como a manutenção da excelência ela é constante aqui nessa região. Bom, aqui a gente não vai descrever um por um, não é o plano aqui,
que a gente faça isso, né? Mas, enfim, são programas de apoio à inovação, para parcerias, espaços públicos que são utilizados para esforços de empreendedorismo e inovação, entre outras coisas, né? Redes de pesquisa, oportunidades junto a empresas, etc. A universidade oferece um rol muito grande de atividades que podem ser desempenhadas para quem está interessado em atuar dessa maneira no ambiente acadêmico. Bom, saindo um pouco de Durham, vamos cair em Raleigh, falando um pouco sobre o HQ Raleigh, né, que, enfim, é uma estrutura física, né, eu não pretendo apresentar a cidade, porque foi apresentada em outros grupos, mas a gente vai voltar nela um pouquinho mais para frente. Bom, a cidade de 2018 ela tinha 470 mil habitantes. Para referência, isso é mais ou menos a quantidade de habitantes que tem em Betim. Só que com o diferencial de participar desse triângulo e de ter uma visão de gestão muito, muito particular em termos de desenvolvimento econômico, conforme a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. E lá estão algumas das maiores e mais importantes empresas do mundo, com centros de pesquisa, enfim, alguns dos maiores e mais brilhantes profissionais que estão trabalhando, se dedicam um pouco, talvez, a morar ou visitar esse espaço para desenvolver projetos. Bom, começou em 2011, conforme a gente vê aqui rapidinho, o primeiro encontro do Innovate Raleigh. Em 2012, já havia um espaço físico mais robusto. Em 2014, aumentou mais de 10 vezes esse tamanho. Isso aqui são valores aproximados, né? A metragem. E, enfim, daí em diante, segue trabalhando como uma comunidade empresarial, vamos dizer. Que reúne alguns desses princípios que a gente tem visto hoje em dia, de coworking, de mentoria, enfim, tudo isso que tem sido feito nos esforços de inovação. Lá é feito, muito bem feito, inclusive num espaço grande, importante, e no coração de um ambiente que permite que isso aconteça de maneira muito produtiva. Então, hoje são mais de 230 empresas, mais de 58 milhões em capital investido, e mais de 100 mil pés quadrados. Eu tenho dificuldade com esse negócio de pé quadrado. Alguém pode fazer a conversão aí para saber como fica esse tamanho. Mas são vários espaços hoje, já não é uma coisinha só, um prédio só, enfim, é uma iniciativa grande. Aqui, enfim, um descritivo rápido, quem quiser a apresentação vai estar disponível, não vou ficar parando para falar que tem 3 salas, 4, enfim, acho que não precisa. Quem tiver curiosidade de conhecer o espaço pode ver depois. E tem no site deles também. Bom, um outro ambiente de empreendedorismo e inovação, American Tobacco Campus. Esse espaço ele é particularmente interessante porque ele demonstra, inclusive, uma realidade dessa região que é meio única de lá. Mentira, eu não posso dizer que é única, não, mas que é muito interessante lá, que é a revitalização dos espaços. Então, esse é um distrito histórico, né, em que havia fábricas de tabaco na época em que a economia da Carolina do Norte era radicalmente dependente disso, inclusive além da indústria têxtil, manufatura básica. Uma vez, não vou dizer abandonadas as fábricas, mas uma vez que houve a queda desse mercado de tabaco, é muito comum, e a gente vê isso nos Estados Unidos, vê isso aqui no Brasil, o processo de desindustrialização gera ociosidade muito grande nas propriedades. Então, você tem fábrica abandonada, você começa a ter problemas de espaços abandonados mesmo. Quem gosta da tal da teoria das janelas quebradas sabe que isso tende a gerar um aumento em criminalidade, os espaços pobres, isso reduz o valor das regiões próximas e tal. E lá, curiosamente, foi aberto, né, enfim, concentrou-se esse novo espaço de empreendedorismo, de inovação, para eventos, para instalação das empresas, para pesquisa, etc. E como é um espaço grande, né, vamos dizer, é um distrito em si, ele tem também um espaço residencial, um espaço para comércio tradicional, um espaço com galerias de arte, cafés, praças. E isso tudo é muito bem amarrado, e vai ser demonstrado mais à frente, por uma política muito robusta de desenvolvimento econômico que é integralista, no sentido de que quase todas as coisas são contempladas de alguma maneira no desenvolvimento econômico. E uma dessas diretrizes que a gente consegue perceber na política econômica de lá é a revitalização dos espaços, ou seja, não basta produzir, crescer, você tem que manter o que você tem. Então é difícil, enfim, a gente conseguir manter, né, um
um espaço físico, inclusive, um espaço físico desindustrializado, se não houver uma política robusta consolidando essa iniciativa. Então, isso é uma coisa que se percebe em 3 níveis, a gente também vai chegar lá, tanto pelo estado da Carolina do Norte, quanto pela região do Triângulo, quanto pelos municípios nos quais estão esses espaços. A revitalização e os princípios de revitalização são constantes. Não deixar a peteca cair é um princípio importante que se usa lá. O Rally Score é uma organização, né, que eu entendo que por meio de diversos programas, ela se dedica a essa parte de formação de empreendedores, consultoria, tutoria, mentoria, que atuam em diversos espaços lá na região também. Já educou mais de 11 milhões de empreendedores, que é uma cifra considerável, ajudaram a iniciar 29.681 novos negócios. Isso de acordo com eles, né? Então, cabe também questionar um pouco, porque eles são suspeitos para falar. Mas eu não duvido nada, estão num lugar específico que é muito interessante para fazer isso, oportunidade certamente não falta, e tem uma série de espaços que também tem a ver com essa coisa da revitalização e da manutenção. Eu suspeito que talvez se isso fosse feito em outro lugar, talvez em Belo Horizonte, talvez em uma outra cidade mineira ou no Brasil, a organização já ia querer montar uma sede, fazer tudo lá, um prédio novo, lindo, sabe? Porque tem muito isso. Mas desculpa, o Score, ele funciona em prédios que já estão consolidados, em câmaras de comércio, sabe? Não precisa... Eles aproveitam muito bem, vamos dizer assim, a estrutura física já consolidada na região, que tem a ver com os esforços de revitalização. É muito difícil o espaço ficar ocioso lá. Então, a concentração produtiva é muito grande, tudo muito próximo, você precisa de uma consultoria, você precisa de uma tutoria, precisa de um espaço para a sua empresa, você precisa de um laboratório de pesquisa, você tem. Isso tudo pertinho de onde quer que você esteja dentro da região do Triângulo. Bom, chegando na parte que a gente queria chegar, em princípio nas políticas de desenvolvimento econômico, depois para o enquadramento teórico. Uma parte interessante que encontramos sobre a política de desenvolvimento econômico é que o estado da Carolina do Norte, diferentemente dos estados que nós temos aqui, né, em termos de estrutura e tal, lá o estado é bicameral, né, então o estado tem uma Câmara e um Senado, diferente da gente. Em termos de desenvolvimento econômico, o que ele faz é muito mais oferecer diretrizes amplas e gerais para que cada região possa atuar e implementar em termos de políticas públicas nos seus próprios territórios. Quase como se não houvesse a pretensão, óbvia, na minha opinião, tá, do Estado, de saber quais são as especificidades de cada pontinho no território geográfico ali. E essa região, especificamente, está demonstrada ali no mapa, é a região J, a região do Triângulo. Ela tem esse nome porque o Estado divide as regiões A, B, C, D, etc., pela quantidade de... Bom, são os counties, né? Uma palavra difícil de traduzir, porque seria condado, mas poderia ser distrito, enfim, eu vou chamar de condado, pode ser. E esse grupo de condados junto pega essas diretrizes do Estado para trazer, então, as políticas que vão ser implementadas e orientadas para os municípios. Bom, essa característica é legal. Outra característica interessante, específica da região do Triângulo, é que, diferentemente das outras, os primeiros gestores dessa região J era exatamente a Triangle Research Foundation, que era um corpo colegiado, né? Mas era um corpo colegiado com uma história muito distinta, não tinha, pelo menos em princípio, não eram representantes eleitos e tal, mas eles já eram os caras consultados para fazer desenvolvimento econômico naquela região. E depois disso, seguiu-se com um conjunto de várias pessoas. Para quem estiver achando ruim que isso é aparelhamento do Estado, isso é uma piada, ok? Esse povo não recebe para fazer isso, tá? As associações de governantes das regiões são, enfim, as pessoas que integram esses grupos são voluntários. Que não quer dizer que não tenham grana, né? Mas trabalham com outras coisas. Suas fontes de renda são outras que não o estado da Carolina do Norte. Bom, aqui eu fiz um descritivo rápido entre os atores, né, que estão formulando essas políticas, o instrumento que traz essas políticas e mais ou menos o nominho delas ali do lado direito. Então, o Estado, por meio da Associação de Conselhos Regionais de Governo, produziu esse NC Tomorrow, que é uma palavra-chave no desenvolvimento econômico deles. Tudo que eles fazem hoje pensando em amanhã. Muito interessante.
E a região J tem esse conselho, né, um conselho mesmo de governos, e monta, com base nas diretrizes que o Estado deu, uma estratégia de desenvolvimento econômico ampla, não vou dizer compreensiva, não, mas ampla, no sentido de que ela é robusta, ela integralista, holística e tal. E os municípios, aí que, assim, nos municípios há uma certa heterogeneidade, porque o Raleigh puxa o carro, o plano de desenvolvimento econômico de Raleigh é fantástico, Durham nem tanto, e Chapel Hill nem tanto, mas acaba que não precisa, porque o Triangle J lá, por meio do SEDS, que é esse plano que eu falei logo antes, ele acaba conseguindo implementar nessas regiões, independentemente de, enfim, de um plano mais robusto dos municípios, né? Mas Raleigh dá show, eu recomendo quem gosta de gestão pública, dar uma olhada no plano de Raleigh, que vai até 2030, inclusive, tá? É um plano de Estado, não é um plano de governo, vamos dizer assim. Bom, algumas características, então, desse desenvolvimento econômico na Carolina do Norte para o Research Triangle é que o Estado orienta, a associação e as regiões planejam e os municípios e esses counties acabam implementando. Então, tem uma diferença de nível, e esses níveis funcionam muito bem. Tem um alinhamento que não só ele é interinstitucional, então você tem dentro do município, dentro do estado e dentro das associações, todo mundo conversando muito bem um com o outro, mas é multinível. Então, a cidade não bate cabeça com o estado não bate cabeça com a região, tudo funciona muito bem, tudo flui muito bem. Tem uma concepção holística de desenvolvimento econômico que eu acho que cabe trazer exemplos. Lá, diferentemente daqui, da maior parte dos lugares, são questões de desenvolvimento econômico, qualidade da água, verticalização consciente, o que chama de verticalização consciente é, por exemplo, eles querem colocar tudo que puder ser prédio, eles querem que seja prédio, mas não é para ter outro prédio do lado, é para você ganhar um espaço para poder colocar um parque, um ateliê, uma região de, enfim, de prática de esportes, isso tudo está lá, no plano de desenvolvimento econômico, que parece inacreditável para nós, mas lá, pelo menos eu que trabalho no governo, me pareceu uma coisa muito surpreendente. Políticas para combate ao subemprego, eu achei muito engraçado quando eu vi essa palavra, porque a gente não imagina que haja subemprego na Carolina do Norte, mas o conceito deles de subemprego é diferente do nosso. Lá considera-se subempregado todo aquele, enfim, profissional que receba ou desenvolva uma função que está abaixo da titulação dele. Então, se eu tenho um cara que é pós-doutor em engenharia, ele está trabalhando como consultor administrativo numa empresa, ganhando um salário incompatível com o que o governo entende que ele poderia ganhar, o governo pretende formular políticas para fazer esse cara ter oferta de emprego que seja compatível com a titulação. Então, ele está subempregado. Às vezes, lá eles têm subempregados que ganham muito bem, mas que eles entendem que poderiam ganhar ainda melhor. É uma perspectiva muito interessante também. São diretrizes gerais com objetivos práticos, então o Estado, voltando lá na Carolina do Norte, ele oferece só quatro objetivos gerais amplos, são esses, né, tá escrito aí: explorar vantagens competitivas, alavancar o mercado, estabelecer e manter a infraestrutura, criar comunidades e desenvolver pessoas inovadoras e saudáveis. Os objetivos específicos vão ser dados pelas regiões, né, pelos counties e pelas cidades, sempre em linha com esses objetivos gerais que estão dados aqui. Uma outra característica interessante é que os objetivos específicos, via de regra, eles têm métricas, eles são factíveis e ele tem objetivos claros de conclusão. Diferentemente, por exemplo, do nosso caso, pelo menos assim, fazendo a comparação possivelmente injusta com o PMDI, que é o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o desenvolvimento econômico estaria no tal do eixo 1, que é um eixo de 6, né? Eu dei uma conferida rápida aqui antes de apresentar, só o eixo 1 tem 31 objetivos específicos e nenhum deles é factível no sentido de verificável. Usa-se palavras assim que configuram falsas metas, sabe? Do tipo, a água tem que ser utilizada em quantidade satisfatória. Pô, o que é satisfatório? Isso não significa nada, então você não tem métrica para saber se uma política deu certo ou não. Lá isso não acontece, as políticas são todas balizadas em objetivos claros e factíveis. Também não há pelo menos pelo que eu pude perceber, não há tendência de se desfazer dos objetivos estabelecidos por um governo anterior, porque o plano ele é amplo, ele dura mais tempo do que um governo dura. Bom,
Beleza, gastei mais tempo aqui do que eu queria, mas eu acho que aqui vale a pena. Algumas considerações teóricas sobre essas políticas, e correndo o risco de errar aqui, mas a gente teve uma discussão sobre isso em grupo, é que, enfim, eu trouxe uma citação do livro do Castells lá, quando ele fala sobre tecnocidades, né? E enfim, o recorte que Castells e Hall fazem para tratar de tecnocidades, a gente tem uma furadeira aqui, vocês me desculpem, tá? É um recorte diferente do que a gente pode ver na prática no caso do Research Triangle, porque Castells e Hall eles estão dizendo principalmente sobre, enfim, eles querem explorar como que o ambiente político versus o interesse privado conseguem atuar em projetos de tecnocidades. Enfim, os dois casos que eles apresentam têm uma certa resistência sobre se seria possível concretizá-los ou não. E exatamente por fazer essa análise da tecnocidade, saindo de um tecnossonho que depende necessariamente de uma guerra entre interesse público e interesse privado, o Research Triangle não caberia na análise deles, porque não foi assim que nasceu. O Research Triangle nasceu exatamente no caminho contrário. Foi na harmonia de interesse entre o interesse político e o interesse econômico, que foi muito interessante. Eu trouxe essa citação, né? Enfim, tecnossonhos podem se tornar tecnocidades somente se governos e corporações tiverem uma visão de futuro, quiserem segui-la e juntarem apoio político suficiente para aguentar os movimentos especulativos e manobras políticas que certamente tentarão descarrilhar o projeto para o imediato benefício de interesses pessoais. Assim como todos os grandes projetos de inovação, a construção de tecnocidades é necessariamente embutida nas batalhas políticas da cidade, da região e do mundo. Olha que coisa interessante. Não havendo uma batalha política ou havendo convergência de interesse, o negócio conseguiu acontecer. Eu, Thales, não sei se dá para chamar a região de uma tecnocidade, mas eu tendo a achar que pode, acho que cabe. Outra consideração interessante em relação ao livro do Castells e do Hall é que eles terminam falando sobre 12 diretrizes para a consolidação de parques tecnológicos, né, para fazer políticas públicas em relação a isso. E das 12, em uma análise pelo menos bem preliminar, a região parece se enquadrar bem em 10. E as duas que ela não se enquadra bem é porque não se aplica. São questões que, enfim, eu não vou listar aqui agora também, dá para ir lá no livro depois para consultar, mas parece estar muito em linha com o que Castells e Hall perceberam que dava certo para a consolidação de parques tecnológicos. E a gente vai chegar agora num marco teórico inescapável para esse caso, que é a hélice tríplice e, posteriormente, quádrupla e quíntupla. Eu, particularmente, na minha vivência de FAPEMIG, de inovação e tal, eu achava raro encontrar um lugar em que a hélice quíntupla se vê claramente demonstrada, mas esse caso é um caso. Falando um pouco sobre o papel das universidades, para a gente chegar na hélice tríplice, né, porque talvez essa seja a grande contribuição da hélice tríplice, é trazer o papel da universidade com, enfim, no mínimo o mesmo peso que as outras hélices, né, então seria, no mínimo a mesma importância da indústria e do governo, é a universidade e a maneira como ela se relaciona e ocupa, às vezes, o espaço desses outros eixos, né, então a universidade empreendedora nesse contexto, ela tem o papel de gerar novos conhecimentos, de buscar esse relacionamento e articulação das hélices, né, e dos eixos, de buscar lacunas na pesquisa e de liderar processos de mudança, além de outros papéis, enfim, vamos dizer, suplementares e complementares que podem se dar em termos de formação de pessoas, tecnologia de ponta, etc. Mas essas universidades também apresentam limitações clássicas e que podem ser percebidas em quase todos os lugares do mundo, que são uma grande dependência de órgãos de fomento para a condução de pesquisa ou do governo diretamente, visão limitada de capacitação de mão de obra e formação profissional, isso é muito comum, particularmente no Brasil. Você quer formar o cara, você não sabe nem necessariamente para quê, ou com qual rol de ferramentas ele vai vir a trabalhar. Nós temos um problema grave, por exemplo, de pós-graduados em engenharias, etc., que tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho na indústria.
e vínculos fracos com a sociedade e empresa. O interessante é que essas 3 limitações foram superadas no caso do Research Triangle. A gente consegue ver que as universidades são mais ou menos autodependentes, tirando os endowments que elas recebem de ex-alunos, etc. Elas não têm, de forma alguma, uma visão limitada de capacitação, pelo contrário, essa visão é ampla, cheia de programas que vão para além do que o cara vai desenvolver ali na educação dele, e, enfim, pouca interação com a sociedade e empresa, não precisa nem falar, a gente já viu que não é o caso. Bom, a hélice tríplice, então, está muito obviamente consolidada lá. O governo muito azeitado, as 3 universidades com um propósito claro em relação a desenvolver aquela região, e a indústria, enfim, que se tornou uma indústria de alta tecnologia lá e se deu muito bem com esse ambiente de governo e academia muito bem integrados. A quádrupla passa a acontecer no momento em que se inclui ali naquele ambiente o input da sociedade, e das pessoas. Isso fica muito claro quando a gente vê que nos esforços de inovação amplos, então vamos pensar, não é só um projeto de uma empresa, mas sim o ambiente como um todo. Aquilo ali é constantemente feito para as pessoas que ocupam aquele ambiente e por pessoas que ocupam aquele ambiente. Então não fica aquela coisa assim de 200 laboratórios, 400 empresas, 3 universidades e o resto morando lá longe, vivendo lá longe, enfim, é tudo muito integrado. As empresas dividem os seus espaços com cafés, com lojas tradicionais, enfim, balada, tudo é um espaço de vivência, sabe? E fica muito claro também no plano que se fez para o desenvolvimento dessa região, que é um espaço para viver, um espaço para ficar, um espaço para gostar, um espaço para ter qualidade de vida, que, conforme o Rawls falou lá atrás, por exemplo, o Vale do Silício não tem, ou pelo menos não tem para quem não é podre de rico milionário. É muito tempo de trânsito, é água suja, é cidade fedorenta, é lugar quebrado, estragado, o que não acontece no caso, ou pelo menos acontece menos, no caso do Research Triangle Region. E a hélice quíntupla, ela traz, para além das pessoas no ambiente de inovação, vai também o ambiente natural. Voltando no exemplo que eu dei um pouco mais atrás, a política de desenvolvimento econômico, pensando em inovação e pensando em empreendedorismo, ela considera, amanhã minha água está limpa? Porque não adianta eu ter aqui na minha cidade, aqui no meu parque, a IBM, o Facebook, a Google, a Dell, se amanhã o meu esgoto tá fedendo aqui na rua, e as pessoas, os trabalhadores aqui estão ficando doentes, e eu tenho um problema de contaminação de mercúrio nas minhas plantas, e as pessoas estão estressadas, estão loucas, estão deprimidas, etc, etc. E aí, quando você começa a trazer para o espaço de inovação esse input, né, necessariamente constituído do meio ambiente, da sociedade e os eixos tradicionais da hélice tríplice, aí você tem claramente demonstrada a hélice quíntupla funcionando, que eu particularmente achava raro até conhecer esse caso. Algumas lições aprendidas que a gente trouxe, vai acabar aqui com uma provocação, é o seguinte, olha, as lições que temos, pelo menos algumas das várias, são que o atendimento a stakeholders diversos, com interesses específicos e complexos, demanda gestão especializada. Isso a gente vê não nessa apresentação, mas no conjunto das apresentações. Então lá você tem organizações, grupos, conselhos, para tratar de cada pedacinho que constitui o todo. Então tem para atender a pequena empresa, a grande empresa, tem para atender o empresário individual, você tem para atender o governo, tem para atender o professor, todo mundo é atendido de alguma maneira pelo ambiente. E isso consegue ser feito, já que há planejamento, já que há estratégia, já que há política, você consegue atender esses interesses de uma maneira que conflua para um objetivo geral mais interessante para todos. Para isso, é essencial que haja alinhamento estratégico no âmbito político-administrativo. Então, essa seria uma segunda lição. Nada disso seria possível se juntou 3 universidades, as 3 resolveram fazer um polo de excelência ali, beleza. E aí, quando chega lá, bateu porta no governo do estado, ele fala, não quero, não estou interessado. Então, não funciona. Tem que ter alinhamento, esse alinhamento lá aconteceu. Acho que cabe, inclusive, estudar como, porque eu acho que não pode ter sido tão orgânico, ninguém dá tanta sorte. Então, tem que ver quais foram os movimentos para ter dado tão certo, né? O planejamento de um empreendimento sustentável ele deve necessariamente antecipar desafios e incluí-los em um programa amplo, factível. Ou seja, os objetivos específicos e as metas têm que ser factíveis, elas têm que ser objetivas,
têm que ser passíveis de verificação, e elas têm que fazer parte de um programa que considere desafios que eu não tenho hoje, mas que eu vou ter amanhã. Isso é um negócio maravilhoso, porque não só te obriga a pensar em longo prazo, mas te obriga a pensar de maneira sustentável. Eu tenho que fazer tudo que eu preciso fazer hoje, mas eu preciso fazer para sobreviver amanhã. E a integração da sociedade civil e questões de ordem ambiental no ambiente de inovação permite a consolidação de um milieu, e aqui eu estou usando a palavra do Castells lá também, mais sólido e robusto. Tem outra discussão sobre milieu e o Research Triangle lá também, porque ele fala que o milieu dos parques é diferente, mas aí, enfim, nós não vamos entrar nesse trabalho. Mas fica claro também, né, que é um espaço mais sólido e robusto, porque ele não é mantido pelo empreendedor, ele não é mantido pelo professor, ele não é mantido pela sociedade, ele é mantido por todos estes, que não estão ali naquele espaço só desenvolvendo tecnologia, só tocando suas empresas, eles estão ali vivendo, eles estão ali criando seus filhos, eles estão ali passeando seus cachorros, eles estão ali jogando no time da cidade, é um espaço para viver, para brincar, para gostar de estar lá. E aí a provocação que a gente chega a ser engraçada, mas é assim, quais são as limitações para a replicação desse modelo no Brasil? Ou pelo menos imediatamente, quais são essas limitações? Qual que é o primeiro desafio que nós temos que suplantar para conseguir, então, trazer um pouquinho, nem que seja dessa mentalidade, ou desse plano, ou desse princípio, para chegar aqui, né, para a gente conseguir fazer uma segunda versão, ou uma versão própria do que aconteceu lá. Aqui a gente termina a apresentação. Quem tiver a curiosidade de ver alguns melhor descritos, né, alguns programas da Universidade de Duke, etc., tudo que a gente pulou, vai ficar aqui como anexo para quem quiser dar uma lida lá depois. Obrigado, pessoal.